nós abençoamos cada dízimo e cada oferta de cada um dos nossos irmãos que estão em casa e que estão aqui, Pai. Oh, Pai, que nunca falte a providência do Senhor em cada lar, em cada família. Pai, administra, Senhor, administra esse lugar, Pai, oferta, unge cada um dos seus administradores, Pai, com a sabedoria do alto, para que saiba empregar com sabedoria tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, Paizinho. No nome de Jesus, que na sua casa nunca falte mantimento, Pai. No nome de Jesus, nós abençoamos a cesta de alimentos. Pai, no nome de Jesus, que nunca falte para os nossos irmãos que estão necessitados. Levanta pessoas, Pai, para abençoar esse ministério da ação social. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Enche esse lugar, Senhor. Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu, sua glória enche a minha vida, Senhor. Maravilhoso és estar em sua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Toque pela fé, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Cante novamente. Quão formoso. Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos porque o Senhor é maravilhoso. Aleluia. Aleluia, Deus.
Meu amado, minha amada irmã, muito boa noite. A graça e a paz de Cristo Jesus sejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E quando a gente cantava esse louvor, contemplar, né? Nós só podemos contemplar com o quê? Com os olhos, com o coração, com as mãos. E se você pensar bem, existe um órgão que nós temos que é muito importante. Se a gente perder, seria difícil para a gente conseguir achar as coisas dentro de casa ou sair de casa. É a visão. Os nossos olhos, se nós ficarmos sem ele, o que será da gente? Você pode observar quantos deficientes visuais na rua, e eles precisam de quê? Precisam de uma guia para levá-los de um lado para cá. Muitas vezes eles têm um cão-guia, alguém que está junto com eles para ajudá-los. O Senhor Jesus já tinha falado que como pode um cego guiar outro cego? E nós vamos hoje falar sobre a cegueira espiritual. Mas antes eu queria que você fechasse os seus olhos, orasse junto comigo, agradecendo o Senhor pela vida, agradecendo por esse dia, agradecendo por Ele ter nos permitido mais um dia de vida nessa terra, onde quantos já partiram, quantos já não estão mais entre nós. Que você se lembrasse desses entes queridos com amor, da família desses entes queridos, que você orasse por eles também, e que o Espírito Santo pudesse falar ao seu coração, trazendo consolo, refrigério nesse momento. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, eis-me aqui, Senhor, para cumprir a Tua vontade, Pai, para pregar a Tua palavra, a tempo e a fora de tempo. Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus grandioso, maravilhoso, Tu és o nosso Abba Pai, o nosso Paizinho amado, aquele que nós amamos, que não vivemos sem o Senhor. Ó Pai, quantas maravilhas o Senhor tem feito na nossa vida em tempos difíceis, em tempos de aflição, em tempos de dor, Pai. Nós estamos aqui de pé, Senhor, para glorificar o Teu santo nome. Obrigada, Pai, porque a bondade e a misericórdia nos seguirão por todos os dias da nossa vida. E nós andaremos seguros na Tua casa por longos dias. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem proporcionado o alimento, a comida, tem proporcionado, Senhor, a saúde. Pai, muito obrigada pela nossa casa, a nossa família. Obrigada pelos nossos irmãos que aqui estão, Pai. Que honra a unção do Senhor nesse lugar, Pai. Obrigada por aqueles que não podem estar, estão nas suas casas, que também estão com o Senhor, Pai, porque o Senhor disse, se houverem 2 ou mais reunidos no Teu nome, assim ali o Senhor estaria. Nós queremos que o Senhor está nesse lugar, porque o Senhor é onisciente, onipotente, onipresente. O Senhor conhece o nosso coração, conhece cada um, Paizinho. Antes mesmo que a nossa boca se abrisse, o Senhor já conhecia os nossos pensamentos e palavras. E que poderíamos esconder do Senhor, Pai? O nosso coração é totalmente do Senhor. Por isso, Pai, somos gratos por tudo, Pai. Muito obrigada, Paizinho. Pai, eu quero te pedir que eu diminua nesse lugar, nesse momento, e que Tu cresças. Pai, que não seja eu a falar, mas o Teu Espírito Santo a falar aos nossos corações. Espírito Santo, fica comigo, me ajuda na ministração, me ajuda nas palavras, que eu possa ter uma palavra temperada como sal, amável e tranquila, Pai, para ministrar aquilo que está no Teu coração para cada um dos meus irmãos, Pai. E começando por mim, Pai, no nome de Jesus. Eu coloco esse culto em Tuas mãos e a ministração, no nome de Jesus. Amém. E sabe, amados, como eu estava falando, a gente precisa contemplar com os olhos. E o homem fisicamente cego, ele tem necessidade de ter um guia, ou alguém que leve ele para um lugar, de um lugar para outro. Mas existe na Bíblia uma cegueira denominada cegueira espiritual.
ela consiste na cegueira da mente, ou a incapacidade de ver as coisas na dimensão espiritual. Ou seja, ver as coisas como Deus vê. Enxergar o mundo sem ilusões, máscaras sociais ou outra forma de imagem criada para você ser aceito. Porque de Deus nós não escondemos nada. Às vezes nós podemos mostrar uma aparência singela, paciente, mas, amados, uma hora a máscara cai. Não tem como. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a criatura que Ele criou. Não tem nada oculto para Ele. E eu queria que você abrisse lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 3 ao 6. Paulo fala algo para nós aqui, 2 Coríntios 4, de 3 a 6. Paulo está falando aqui com os coríntios, na segunda carta aos Coríntios, que quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado dessa pessoa. E o Senhor é o Espírito. E aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então ele fala com os coríntios. E lá no versículo 3 do capítulo 4, diz assim: mas se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Então Paulo está dizendo aqui que o evangelho de Cristo está encoberto para aqueles que ainda não aceitaram Jesus Cristo como Senhor e não nasceram do Espírito Santo de Deus. Porque quando Jesus disse para Nicodemos, é necessário nascer da água e do Espírito, para que você possa entrar no reino de Deus. E o nascimento da água do Espírito, esse nascimento causa em nós entendimento. Eu não entenderia a palavra do Senhor se o batismo do Espírito Santo não estivesse vindo. Porque nós, quando não líamos a Bíblia, que não tínhamos esse conhecimento, eu não sei você, mas eu não entendia nada. E por isso muitas pessoas deixam a Bíblia aberta no Salmo 91, porque acham que o Salmo 91 vai dar proteção a elas. Mas o que protege é a obediência à palavra, a leitura, a vida de obediência ao Senhor, a andar. Amados, você pode conhecer a Bíblia toda, mas se você não praticar um versículo que está aqui, o Senhor Jesus disse que você não ama o Senhor, porque a Bíblia diz que aquele que ama o Senhor é aquele que pratica a palavra de Deus. Então nós podemos não conhecer a Bíblia toda, mas se você conhecer um versículo e praticar ele, o Senhor diz que você é bem-aventurado. Bem-aventurado é feliz. Então, amados, nós precisamos ouvir essa palavra e praticar, para que nós, a luz do Senhor chegue a cada manhã, porque a vereda do justo é como a aurora que vai brilhando até ser dia perfeito. E como ser dia perfeito se nós não debruçamos na palavra do Senhor? Nós não nos colocamos na oração, nós nos colocamos na dependência, não nos colocamos na fidelidade ao Senhor. Porque o caminhar com o Senhor é degrau por degrau. Assim, quando Jacó recebe uma visão do céu e ele vê os anjos subindo e descendo com a bênção dele, assim também é conosco, é degrau por degrau. Os anjos também subiam e desciam na visão de Jacó. E assim também é a nossa vida. Ninguém pode chegar rápido em nenhum lugar se antes passar pelo início de tudo. Humildade é algo que o Senhor sempre pediu de nós. E uma das cegueiras mais graves que nós podemos ver hoje em dia é a cegueira da soberba, do orgulho. E nós precisamos vigiar.
Porque muitos, quando são bem conhecidos, quando estão na mídia, próprio Satanás, ele coloca o orgulho. E Satanás caiu, Lúcifer caiu por causa de quê? Por causa do orgulho. Porque queria ser igual a Deus, ou superior ao Altíssimo. Então, existe uma cegueira que é a soberba, o orgulho, e nós precisamos vigiar. Nós precisamos sempre colocar o nosso coração na mão do Senhor, para que nunca essa soberba chegue a nós, que nós possamos sempre nos sentir realmente dependentes. A dependência do Senhor é isso que faz o Senhor se agradar de nós, depender. Todas as vezes que nós viemos a esse altar e buscamos uma palavra do Senhor, isso é dependência. Porque assim, eu digo para o Senhor, Senhor, eu de mim mesmo, eu não posso fazer nada se o Senhor não me der. Eu não posso pregar, amado, o Senhor já nos capacitou, mas se eu não tiver a unção do Espírito Santo aqui, de nada vale. Eu preciso da unção. Não é a Daniele que está aqui. É a unção do Espírito Santo sobre, que faz com que a palavra chegue no seu coração e entre e corte alma, medula de vida. Porque sem a unção do Espírito, sem o Espírito Santo de Deus nos ensinando, nós não poderíamos nem estar aqui ministrando a palavra, ministrando louvor. É necessário, amados, nós precisamos ser dependentes. E muitos já se perderam nessa cegueira, porque acharam que o caminho que eles podem seguir, eles que direcionam. Mas todos os dias nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, governa nosso dia, governa a minha vida. Que não seja eu, que esse dia, Senhor, seja entregue ao Senhor, porque a Bíblia diz que nós devemos viver dia a dia. É dia a dia. Terminou 24 horas hoje, meia-noite, glória a Deus, amanhã já é outro dia. E por isso o Senhor manda nós não andarmos ansiosos, porque o governo deve estar nas mãos dele, da nossa vida, da nossa família, da nossa casa. E quando o Senhor governa, amados, você fica descansado. Você começa a descansar. Eu tenho vivido um tempo de descanso. Durante muito tempo o Senhor tinha falado para mim, Daniele, eu preciso que você descanse. E usava profetas, usava homens e mulheres de Deus, servos e até pessoas que não eram servos. E eu aprendi, amados, hoje a descansar no Senhor. Ainda tenho que aprender mais? Sim, estou aprendendo. Estamos crescendo, amém? Nós não estamos prontos. Cada dia um aprendizado novo. Mas isso nós precisamos sempre nos debruçar nessa palavra, porque a palavra de Deus abre os nossos olhos espirituais. Eu tenho uma historinha para contar para vocês, que eu me lembrei agora. Quando Jesus fala para Nicodemos, é necessário nascer da água e do Espírito. Quando eu estava na sala com as crianças, existe uma história que eu sempre contava para eles, que era um papagaio, na verdade era um corvo, que se chamava Nico. Nico, o sonho de Nico era ser uma pombinha. Mas um corvo pode ser uma pomba? Não, né? Corvo pode-se dizer um urubu, vamos dizer assim, né? Bem escurinho, bem pretinho, ele nascer como uma pombinha? Quase impossível, né? Mas Nico, o sonho dele era ser uma pombinha. E certa vez, ele viu as pombinhas lá brincando e ele falou assim, eu vou me disfarçar como uma delas e vou fazer o que elas fazem. Ele começou, gru, gru. E ali elas viram e começaram a atacar ele. E ele ficou muito triste. E ele teve uma ideia. Eu vou me pintar de branco, porque assim eu posso me parecer como uma delas. E ele foi, passou uma tinta, só que ele se esqueceu que aquele dia o céu estava nublado. E quando ele começou a estar junto com as pombinhas, a chuva caiu e a tinta saiu. E novamente as pombinhas foram em cima dele. E ele ficou muito triste. E ele chegou diante da mãe dele. E ele falou, mãe, eu queria tanto ser uma pombinha.
E a mãe dele falou assim: mas Nico, para você ser uma pombinha, você precisa nascer da família da pomba. E como eu faço isso? E ele ficou esperando. E ela falou: não, você terá que nascer novamente. E foi isso que Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, você precisa nascer da água do Espírito. A gente precisa nascer na família de Deus, nascer do Espírito Santo de Deus e da água do Espírito Santo de Deus e da palavra de Deus, para que a gente perca a cegueira espiritual, que essa cegueira não nos contamine e que possamos viver como Jesus viveu nessa terra. Lá em Atos 9, de 1 a 11, vamos ler? Livro de Atos, Atos dos Apóstolos 9, de 1 a 11. Nós vamos ler sobre um homem que perseguiu a igreja do Senhor. 9, de 1 a 11. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, o caminho aqui era a igreja do Senhor naquela época, o nome era o caminho, amém? Pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Lá no 8 diz assim: Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. E a história, amados, continua lá no 11. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Então Saulo, ele perseguiu os cristãos daquela época com cartas. Ele ia atrás dos cristãos para matar. E ele consentiu na morte de Estevão, porque Estevão foi apedrejado. E nessa perseguição da igreja, Saulo respirava ameaças de morte para matar os cristãos. Só que Saulo não estava perseguindo os cristãos, ele estava perseguindo Jesus. Porque Jesus pergunta a ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo estava tão cego para matar os cristãos, para colocar os cristãos nas cadeiras e açoitá-los, que ele estava cego de raiva, de orgulho, achando que ele era o dono da verdade, que ele podia fazer tudo. Mas com Jesus, com Deus, não se brinca, amados. Quando Deus levanta alguém, Ele próprio se manifesta na vida de alguém, assim como foi na vida de Saulo. Porém, ele disse que Saulo seria um vaso de honra, escolhido para pregar aos gentios, aqueles que não criam na palavra de Deus, que seriam nós, que chegaria a nós, porque a palavra veio para os judeus, gentios, que somos nós, e hoje igreja chegou a nós, que somos cristãos. Os gentios são aqueles que não criam no evangelho. E Saulo foi enviado para esses que não criam. E quantas perseguições ele passou por causa de Cristo Jesus. Mas naquele momento, Saulo se levantou do chão, quando viu uma luz, que foi Jesus. Ele caiu, sem enxergar, sem ver, e ficou cego. Mas Deus permitiu a cura, através de um profeta, Ananias. Ananias, naquele momento, teve medo de ir, porque ele conhecia Saulo. Ele sabia que Saulo mandava matar. Ele tinha esse poder, ele era cidadão romano. Então, ele tinha esse poder para
para matar quem ele quisesse. E naquele momento, Jesus, por 3 dias, Jesus foi enviado, foi ali na estrada de Damasco, uma luz muito forte, e ele ficou sem enxergar. E Ananias é usado para curá-lo. E ali no 17, então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Na mesma hora que ele voltou a ver, ele foi cheio do Espírito Santo. Na mesma hora, amados. O próprio Espírito Santo já chegou e ali ele já saiu para proclamar o Evangelho da paz, o Evangelho de Jesus Cristo. E o nome de Saulo foi mudado para Paulo. Ele provou e viu o que é padecer por perseguir os cristãos, por ser como Jesus, por viver como Jesus nessa terra. Então a cegueira dele foi curada, né? Porque Ananias foi usado como discípulo porque obedeceu. Ele poderia não obedecer, não é? Ele poderia. Assim como nós podemos não obedecer, mas nós estamos aqui, obedecendo ao Senhor, pregando as boas novas da salvação. Sabe, amados, a pior cegueira é a espiritual. E eu quero contar um breve testemunho que eu vivi quando eu vivi em outra religião. E lá a gente recebia espíritos. E quando eu recebia, o nome que a gente recebia era cavalo. O cavalo, não sei se você já observou, quando você coloca uma venda nos olhos do cavalo, ele vai para onde você manda ele, não é? Você lança o chicote e ele corre, não é? Pois é, por que será que esse era o nome de cavalo? Assim, muitas pessoas estão no mundo hoje, porque o mundo jaz no maligno. Satanás tem cegado o entendimento e a mente das pessoas, porque ele coloca uma venda espiritual. Saulo, quando ele passou a ver, aqui fala que caiu como escamas dos olhos dele. As pessoas que estão no pecado, no erro, existem escamas nos olhos dela. E nós precisamos orar para que essas escamas caiam. Porque Satanás tem levado muitos por causa da cegueira espiritual. Eles são escravos desse mundo. Se você falar assim, muitos falam para você, quando eu quiser parar de beber, quando eu quiser parar de fumar, quando eu quiser parar de usar drogas, eu paro. Mas eles estão presos. Eles não conseguem se livrar dessa prisão espiritual que Satanás colocou na venda deles. Uma venda nos olhos, nas emoções, no coração. O coração se tornou duro. E eles não conseguem mais enxergar, porque o pecado está ali na carne. E Satanás cegou o entendimento desse mundo. Nós precisamos orar para que as escamas caiam, como Saulo. Que caiam as escamas dos olhos das pessoas que estão nesse mundo, para que eles se convertam ao Evangelho e creiam em Jesus Cristo e sejam salvos. Porque é da vontade de Deus que todos sejam salvos. Porque lá no Evangelho de João diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo, amados, o mundo todo. E nós, como igreja, precisamos orar para que escamas caiam dos olhos dos nossos governantes, dos nossos ministros, dos nossos deputados, governadores, presidentes, todos, amados. A nossa nação precisa, as escamas precisam cair do mundo, precisa cair porque estão todos praticamente em trevas. E nós, como igreja, você pode pensar, mas Dani, nós somos em poucos. O Senhor disse que nós devemos orar para que sejam enviados trabalhadores, porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, e nós deveríamos orar
para que o Senhor enviasse trabalhadores para essa seara. E sabe, amados, continuando lá no livro de Romanos 10, de 1 a 4, nós estamos, amados, agora Romanos, nós estamos estudando. Eu queria te convidar para a escola bíblica no domingo às 17 horas. Nós estamos estudando o livro de Romanos e tem sido uma bênção com a Bispa Norma. Então eu te convido para participar conosco, você que está nos assistindo. Nós estamos recebendo uma porção dobrada da palavra do Senhor. Lá no livro de Romanos 10, de 1 a 4, diz assim, Romanos 10, de 1 a 4. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Paulo orava por Israel. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeter à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Então Paulo orava porque o desejo do coração dele e a oração dele é por Israel. Nós devemos orar por Israel. Nós devemos orar por Israel. E que eles sejam salvos. Para que ele possa testemunhar, ele testemunhou que eles tinham zelo de Deus, mas eles mudaram a palavra, ignorando a justiça, e eles estavam achando que a salvação era pelas obras. Mas ninguém é salvo pelas obras, a salvação é pela graça de Deus. Somente é pela graça de Deus. E é isso que ele está falando aqui, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação para todo aquele que crê. Então, se você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você é justificado pela fé. E a fé, amados, ela não pode ser morta. As suas obras não podem ser mortas, porque quando você crê, você chama a existência aquilo que não existe. Não foi assim como Deus fez? Deus chamou a existência aquilo que não existia. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, aquilo que eu não vejo, mas eu creio que pode acontecer. Isso é fé. É isso que Paulo falava, a fé não vem por obras, mas vem pela graça. E se nós fôssemos fazer pelas obras, nenhum de nós seríamos salvos, porque Jesus precisou morrer para que nós hoje alcançássemos essa justificação pela fé. Nós alcançamos a graça do Senhor. E nós precisamos orar para que as escamas caiam de todos aqueles que não creem em Jesus, que estão sendo confundidos, estão se submetendo a esse mundo tenebroso, um mundo de erros, de pecado, um mundo egoísta, um mundo que só tem pensado em si, pensado cada um em si. Não que seja errado você pensar em você, nós precisamos cuidar de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, amém? Nós precisamos cuidar desse templo que é o Espírito Santo, mas nós precisamos cuidar para que a nossa fé também não desfaleça. Porque muitos têm se afastado da lei perfeita, a lei de Cristo. E Paulo orou por isso, por seus irmãos. E eu quero agora finalizar com você a palavra de Deus, lá no livro de Efésios. Efésios capítulo 1, do versículo 18 ao 19. Você pode notar que Paulo escreveu várias cartas, né? Como ele foi usado pelo Espírito Santo de Deus, numa geração também incrédula, porque pareceu loucura para aqueles que estavam ouvindo Paulo, né? Parecia loucura o que ele pregava. Vamos lá? Efésios 1, de 18 a 19. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força.
Então ele orava para que os olhos do nosso coração fossem iluminados. O nosso coração tem olhos, amém? O nosso coração precisa enxergar essa palavra, porque quando a palavra entra no coração, ela ilumina o nosso interior. E aquilo que você exala fora é o que está dentro de você. Você é a luz de Cristo para essa nação. Você é a luz de Cristo para esse mundo. Você é o sal da terra para iluminar e para levar a luz para aqueles que estão cegos espiritualmente. Sabe, amados, quando eu busquei sobre uma mente cauterizada, significa assim, um estado de penitência e incredulidade tão profunda em que não há mais nenhuma sensibilidade moral e a consciência se torna inoperante. É uma mente cauterizada, não entra mais a palavra de Deus. Eu não sei se você já experimentou você pregar para pessoas que parece que a palavra não entra, parece que a palavra bate e volta. Você já experimentou isso? Eu já experimentei. Você prega a palavra e parece que ela não entra. Isso é uma mente cauterizada, a Bíblia diz. É uma consciência cauterizada, está diretamente ligada à apostasia dos últimos tempos, que nós viveríamos, ou nós já começamos a viver. Ao escrever a Timóteo, apóstolo Paulo foi quem falou sobre a realidade e o perigo das pessoas que possuem a mente cauterizada. A cauterização se dá pela aplicação do cautério. Aqui é uma pesquisa que eu fiz, que basicamente é um instrumento utilizado para queimar tecidos orgânicos. O cautério pode ser, por exemplo, um ferro em brasa ou determinados agentes químicos. O termo grego utilizado pelo apóstolo Paulo para falar da consciência cauterizada implica justamente na ideia de marcar a fogo com um ferro em brasa. Geralmente, o objetivo da cauterização é destruir um tecido doente ou produzir uma marca. Então, quando o apóstolo fala em consciência cauterizada, ele tem em mente esse processo. Ele literalmente escreve que certas pessoas estão cauterizadas no tocante à sua própria consciência. E a cauterização torna a carne dura e insensível. E isso, amados, pode acontecer com a consciência do homem que não busca Deus. A sua mente, o seu coração se torna insensível e adormecido. Ele dorme e está cego. Como diz Apocalipse, pobre, cego e nu. E sabe, amados, nós precisamos levar a luz para as pessoas que estão cegas espiritualmente. Nós precisamos reconhecer que há fraqueza nas pessoas e que elas precisam de nós para dar o suporte para se levantar. Porque se nós, como igreja, não levantarmos aquele que está caído, quem poderá ser enviado? Isaías disse: envia-me a mim, Senhor. Então, amados, que o Senhor possa falar mais ao seu coração, que você possa ser enviado àqueles que estão cegos espiritualmente, aqueles que não enxergam, aqueles que estão no pecado, porque o Senhor Jesus disse que Ele amou o mundo de tal maneira, e todos o Senhor tem a intenção de salvar. Nós sabemos que muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Mas cabe a nós pregar a palavra a tempo e a fora de tempo. O nosso papel é pregar. O Espírito Santo de Deus é que convence do pecado, do erro, da justiça e do juízo. Amém? Então fique com essa palavra no seu coração. Eu finalizo aqui, orando com vocês, orando por você que está em casa, agradecendo ao Senhor essa palavra, de uma forma simples, de uma forma com amor, o Senhor ministrou os nossos corações. Amém? Pai,
Eu te louvo, Senhor, e te agradeço e te engrandeço, Senhor, pela tua palavra que é viva e eficaz. Ó Pai, eu quero nesse momento te pedir pela nossa nação. Pai, que escamas espirituais caiam, Pai, dessa nossa nação, de pessoas, Pai, da nossa nação, do mundo, Pai. Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor fez com Saulo, Pai, de Tarso, que voltou, ficou cego por 3 dias, não enxergava, mas ele teve uma experiência sobrenatural contigo, Pai. Que escamas caiam, Pai, daqueles que se encontram em pecado, no erro, Pai, no engano, Senhor. No nome de Jesus, nós proclamamos a libertação. Que em nome de Jesus a cegueira espiritual seja dissipada no nome de Jesus. Satanás, solta agora a mente, os olhos de todos aqueles que têm te servido. E nós declaramos que Jesus Cristo reina e vive para todo sempre. O nosso Redentor vive e reina para sempre. Nós abençoamos cada casa, cada lar, cada família. Pai, que escamas caiam de cada família, Pai. Que toda cegueira espiritual seja dissipada, Pai, nos lares, em cada lar, em cada família. É o que eu te peço, Paizinho, no nome de Jesus, e já te agradeço. Aleluia. Glória a Deus. Muito obrigada, meus amados. Eu finalizo.